nossa espécie, os mamíferos, eles têm uma plasticidade, a gente vem com uma janela um pouco mais aberta, por exemplo, muito mais aberta que os répteis. Um réptil já nasce com todo o seu programa de comportamento inscrito no gene. A gente não. Os mamíferos, e principalmente dentro da escala de evolução, né, dos mamíferos que entram os primatas, no nosso caso Homo sapiens, essa janela é muito mais aberta. Eu venho com uma receita inicial, mas que se eu não tiver um imprint ambiental, eu não consigo desenvolver minhas habilidades. Então, um ser humano, para se tornar humano, ele tem que ter convívio com outros seres humanos. E a gente tem observado que esse tipo de desenvolvimento ocorre, se inicia nos primeiros meses de vida. E essa janela do desenvolvimento, esse imprint que eu tenho que ter, ela tem um certo tempo, ela se fecha, ela perde uma oportunidade se eu não conseguir inscrever. Então, das áreas que a gente mais estuda em termos de desenvolvimento é o desenvolvimento da sociabilidade. A sociabilidade tem janelas, para o seu perfil otimizado, tem janelas relativamente estreitas nos primeiros anos de vida. Considerar até os primeiros 36 meses de vida uma janela de oportunidade muito potente em termos dessa plasticidade cerebral, né? Quanto que o cérebro pode mudar o seu design. Um dos contatos iniciais, por exemplo, um dos comportamentos iniciais que a gente observa em termos de desenvolvimento da sociabilidade é a capacidade de partilhar a atenção. É a possibilidade de olhar no olho da mãe e que se a mãe estiver olhando para um lado, você triangular e perceber que ela está olhando lá e não mais olhando para você. Isso chama a capacidade de partilhar a atenção, é uma habilidade que as crianças tendem a desenvolver entre os 6 e 12 meses. Aos 12 meses de idade, uma criança deve estar muito craque nessa possibilidade de bater o olho e saber, porque é o olho que revela qual que é a nossa atenção, a nossa intenção. O poeta fala, né, que o olhar é a janela da alma. E esse é um dos marcadores fundamentais de desenvolvimento da sociabilidade. Uma criança com 12 meses que não tem essa habilidade, a gente deveria botar uma bandeira vermelhinha de alerta. Opa, ela não está indo bem no desenvolvimento. Se isso for algo que tiver somado a outros problemas, ele não pode chegar num caso extremo como os casos que a gente acompanha do espectro autista. Ou isso pode ter uma correção pelaquela interação que eu falei entre um pool de genes que estão relativamente preservados e uma estimulação do ambiente que possa corrigir. Então, essa possibilidade de reconhecer esses marcadores é que vai possivelmente permitir com que a gente continue com essas pesquisas onde a gente está testando quais seriam os modelos de intervenção ou de correção desses desvios de rota em termos de design de cérebro, que poderiam, eu acho, na última instância, preservar ou garantir a capacidade do cérebro se manter sempre adaptado ao ambiente. Dentro dessa visão, eu acho que é uma visão que hoje em dia na psiquiatria tem sido bem divulgada, mais do que ter sintomas ou ter características, ter um transtorno mental é ter uma limitação na minha capacidade de adaptação. Se eu tiver uma característica X que fosse até compatível com os critérios que a gente coloca hoje do espectro autista ou do transtorno de déficit de atenção, porém eu tiver minhas funções extremamente adaptadas, eu tiver uma qualidade de vida boa, eu tiver relacionamento social bom, eu tiver prazer, minha vida for boa, eu não tenho um transtorno, porque eu consegui manter a plasticidade ou a flexibilidade do meu cérebro para me adaptar às situações do ambiente. Eu vejo com um otimismo a perspectiva de onde a gente deve chegar nos próximos 2, 3 anos em termos de patamar inicial de resultados e o quanto possivelmente isso vai alavancar a pesquisa e a formação de novos profissionais na área de saúde para assistência à criança e adolescência, essa área de saúde mental. Eu acho que o cenário em termos de Brasil vai mudar muito nos próximos 5, 6 anos. Ótimo. Terminamos. Então vamos pro feriado? Cerveja, né? Cerveja, ótimo. O meu também vai acabar aqui.